Olá, você que acompanha aqui o Exclusiva na Band News Difusora. Vamos retomar. Não, eu nem gostei de retomar. Vamos lá, tá? Olá, você que acompanha Exclusiva aqui na Band News Difusora. Chegou a vez de Quari. A rodada de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito do interior do estado, nesta semana, serão ouvidos os candidatos a prefeito em Quari, que aceitaram o nosso convite. E está aqui comigo agora para gravar a primeira entrevista, o Arben Avelar, que é empresário, advogado e é candidato à prefeitura de Quari pelo Patriota. Né, Arben? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar essa entrevista. Obrigado, minha amiga. Agradeço aí a toda a sua equipe, ao Band News por estar concedendo e dando essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre a gente e fazer com que algumas pessoas que ainda não conheçam a gente, o nosso trabalho, consiga ter essa chance. Eu me chamo Arben Avelar, sou nascido e criado aqui em Quari, fiz toda a minha trajetória de desenvolvimento humano, da infância, da juventude aqui na minha cidade. Saí daqui com 16 anos de idade, fui para a capital Manaus em busca de me aperfeiçoar intelectualmente. Cursei faculdade de engenharia e direito. Hoje eu me encontro como advogado também, e onde eu exerço a profissão já há quase 10 anos. Também tenho outras atividades empresariais, mas o meu principal foco nos últimos anos para cá foi realmente levar uma alternativa política, um caminho político diferente do que se encontra há muito tempo aqui na minha cidade de Quari. Eu me chamo, como eu já disse, Arben Avelar, sou candidato a prefeito de Quari pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, 35. Eu falei Patriota, mas na verdade o Patriota ele está na sua coligação. Você é do Isso, faz parte da PMB. coligação. Isso. Arben, o que te motivou em Quari a entrar para a política? E assim, é a primeira disputa eleitoral, pelo que eu estou sabendo, a primeira disputa eleitoral majoritária sua para a prefeitura, e você já entrou enfrentando um grupo muito poderoso, que há muitos anos, há pelo menos 2 décadas, domina a eleição em Quari. Né? É impressionante, algo que as pessoas não conseguem compreender, dado a quantidade de escândalos que há envolvendo a gestão, a atuação, a política desse grupo, mas é uma verdade que eles têm um domínio muito grande no eleitorado de Quari. Você já vai enfrentar esse grupo. Então, o que motivou você a entrar para a política? Exatamente. Você foi muito feliz na sua pergunta. É uma pergunta muito importante de se responder e engloba vários fatores, né? Primeiro, o que me motivou a entrar na política? O meu pai, ele já tinha uma carreira política em Quari há muitos anos atrás, mas aí saiu da vida pública já faz algumas décadas. Mas mesmo assim, sempre a minha família foi de fazer o social com a população de Quari, justamente levando ajuda a quem precisa, sem nunca pedir nada em troca. E eu já vinha nessa pegada, vamos dizer assim. Em 2018, eu saí candidato a deputado federal pela coligação Voto no Amazonas 2, o saudoso Amazonino, onde nessa coligação eu fui o mais votado na coligação, com quase 8 mil votos, 5 mil na cidade de Quari, e os demais votos nos outros municípios, nas outras localidades. Depois disso, eu me mantive neutro nas outras eleições que teve para prefeito e caminhei na última eleição para deputado nacional, em 2022, pelo Patriota, como você bem disse no início, onde eu tive uma votação expressiva também aqui em Quari. Fui o terceiro mais votado, deputado estadual na minha cidade. E desde então o objetivo era sempre concorrer ao majoritário, à prefeitura de Quari, onde eu coloquei meu nome à disposição e o propósito foi esse: trilhar um caminho diferente, trilhar um caminho da renovação, da mudança, para justamente a gente fazer a oxigenação necessária e conseguir propostas positivas, caminhos positivos, criar uma alternativa junto com o povo quariense para que a gente consiga resolver os problemas da cidade. A cidade de Quari hoje enfrenta um grande problema, que é a falta do dinheiro circulando aqui. Embora Quari seja conhecida como a segunda cidade dos 62 municípios fora a capital, Manaus,
onde tem muito dinheiro, aqui o povo realmente sofre por todo tipo de calamidade que você possa imaginar, tanto na saúde, como na educação, quanto na segurança. Então, são vários aspectos que eu espero ser abordado aqui na nossa entrevista. Eu tenho certeza que vou ter a oportunidade de falar sobre cada tema, mas a família Pinheiro realmente ela tem um histórico político aqui que eles mesmos criaram. Então, eles criaram no tempo que tinha muitas empresas aqui de gasoduto, sobrava dinheiro, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem simples para que todo mundo entenda. E aí o líder da família Pinheiro, ele tinha que, vamos dizer, lavar o dinheiro e fazer algumas obras, e fazer grandes festas, presentear muitas pessoas. E as pessoas ficam com aquela recordação, as pessoas não queriam ficar na prefeitura e sim nessas empresas, ganhavam mais. Nasceu daí essa lenda, esse folclore, que o líder da família Pinheiro, que é o bom, mas na verdade o que foi implantado aqui em Quari foi um curral eleitoral, onde existe sim uma escravidão em volta do povo, onde eles pregam sempre pela miséria, para no dia da eleição eles chegarem com a solução, que é a compra de votos. Tentei resumir um pouco sobre a sua pergunta, que foi muito bem elaborada e bem abrangente. Então, pelo que eu entendi, é essa realidade, o contato da realidade de Quari, no meio político, que te motiva a entrar para a política. Você nunca fez parte do grupo, portanto, dessa família, da família Pinheiro? Nunca fiz e nunca vou fazer. Isso aí é uma coisa que eu afirmo. Você tem que acreditar, né, minha amiga? Que nunca diga nunca, mas isso é uma das poucas coisas que realmente eu posso confirmar que eu nunca vou fazer parte da mesma mesa de ratos que colocam a minha população, meu povo, em xeque. Aqui, a maioria da população luta para sobreviver. 60% da população de Quari passa algum tipo de vulnerabilidade alimentar. E eles vendem uma imagem que Quari não tem nenhum problema, não tem nenhum defeito, mas a grande verdade é que as nossas crianças sofrem com todo tipo de assistência. Pessoas estão morrendo aqui na minha cidade, o meu povo está morrendo por falta de assistência médica, por falta de um simples antibiótico que não tem na farmácia popular, que não tem na rede pública, e estamos tendo vidas perdidas por uma simples receita médica. E Quari é a segunda maior arrecadação do estado do Amazonas. Como é que você avalia isso? Como é que você avalia a questão econômica de Quari? Ela é situada dentro desses números como um município diferenciado em relação aos outros municípios do interior do estado do Amazonas. No entanto, a população enfrenta condições iguais a outros municípios, né, em relação à questão social, à fome, como você falou, desemprego e renda, mas também com outros agravantes relacionados a algumas questões que são potencializadas pela realidade do município, quando o município começa na realidade da questão dos royalties e da base, né, de Urucu. Sim, minha amiga, o que acontece? Quari, como você falou, nos últimos anos, ela sempre ficou flutuante aí nas 5 maiores economias, né, do estado do Amazonas, sobre o PIB. Hoje, Quari ele arrecada mais de 13 bilhões em receita de PIB. 60% desse PIB é responsável pelo petróleo, pelo royalties dessa arrecadação. Então, Quari hoje, praticamente, a sua maior arrecadação vem sobre a indústria do petróleo e do gás. O que acontece aqui em Quari economicamente? Não existem outros modelos econômicos. Ou você está na prefeitura, ou você está fora da prefeitura. Digo mais, se não fosse Bolsa Família aqui na nossa cidade, muita gente estaria morrendo de fome. O comércio ele gira em torno dessas duas situações. Recebimento do salário da prefeitura, Bolsa Família. Então, eu não vejo uma preocupação da gestão municipal em criar outros modelos econômicos. Vou citar aqui alguns. Fortalecimento da agricultura familiar, a exploração de forma sustentável do setor primário, abrir cooperativas fortes que podem pegar o produto da nossa mata e entregar diretamente para os grandes comerciantes.
falta incentivo os nossos produtores, os nossos ramais, apesar dos convênios que nós terem mandado, o governo do estado tem mandado dinheiro para o município de Quari para manutenção e asfaltamento dos nossos ramais, nada foi feito. Então são vários problemas que, na soma, fazem com que a população tenha o seu IDH derrubado. IDH esse que foi feito um levantamento pelo Ministério Público ano passado, e Quari participou desse projeto piloto, IDH+, quem quiser pode pesquisar. Quari fez parte disso por quê? Quari é o segundo maior em receita, em PIB e em arrecadação. Então, por que ele tem o IDH tão baixo? Comparado aos outros municípios que a receita são um dos menores, por exemplo, Ipixuna, São Gabriel da Cachoeira, Maués e Santa Isabel do Rio Negro. Por que isso acontece? Justamente por falta de uma gestão pública, por falta de modelos econômicos, por falta de vontade política de melhorar a vida das pessoas. Muito bem. Você considera... Que diagnóstico você faz da cidade? Qual é o pior problema que deve enfrentar o gestor que foi eleito em 2024 em relação às necessidades da população em Quari? Quari hoje se encontra em uma situação calamitosa. O principal problema, eu acredito que é o todo, né? Quari tem que ser reconstruída, mas o clamor popular, eu posso dizer, o que a população mais espera. E o que a população mais espera é sobre segurança. O quarense, ele tem muita esperança, é um povo muito forte, um povo muito aguerrido, um povo que tem força sim para se libertar dessas algemas que os prendem. É justamente por isso que eu estou levando meu nome à disposição. A maioria da população clama por segurança. E esse plano de segurança envolve o fortalecimento das seguranças públicas de forma preventiva e repressiva. Te dou um exemplo. Aqui no município nunca se passou o efetivo da Polícia Militar em mais de 40 policiais militares. Hoje nós temos pouco mais de 70 mil habitantes. Então, mais de 40 policiais, até 40 policiais militares para uma população de mais de 70 mil habitantes, é quase que dizer que não tem policiamento repressivo na cidade. Por outro lado, temos uma guarda municipal que não é valorizada, que não tem concurso público para ela há mais de 10 anos, com salários defasados, armamentos inexistentes, capacitação também que não se tem há muito tempo, ou seja, todo o pessoal da segurança pública e o que envolve a segurança pública se encontra em abandono. Devemos fazer uma reconstrução, uma reformulação, criando um Conselho de Segurança Pública Municipal, para não dizer que a responsabilidade da segurança do Estado, o prefeito de Quari ou o prefeito de outras cidades, eles devem abraçar esses conflitos, esses problemas e solucioná-los. É por isso que devemos trabalhar na política pública de forma repressiva e na preventiva, além do Conselho de Segurança Municipal, para, de forma atual, estar procurando soluções e levando a segurança necessária para a população de Quari. A base Arpão fez diferença, a instalação dela? Sim, havia uma rota muito evidente que trazia suas consequências para o município de Tefé. Houve alguma alteração em relação ao reforço da segurança no município e, na sequência, a gente percebe que esse movimento e essa insegurança é transferida para o município de Quari. Há informações, inclusive, do aumento do número de homicídios na cidade. E aí eu pergunto para você o que fez de diferença a instalação da base Arpão, na sua percepção, como cidadão de Quari também. Bom, foi uma assertiva, foi algo que realmente teve um impacto positivo na vida dos cidadãos, principalmente dos ribeirinhos, das comunidades. Quari é rodeada por 205 comunidades da zona rural, e essas pessoas estavam à mercê dos piratas, dos bandidos, dos ladrões, e as próprias comunidades da zona rural já estavam migrando para a cidade por conta dessa violência, por conta dessa criminalidade, por conta desse tráfico de drogas desenfreado. Então, a base Arpão, com certeza, trouxe melhorias significativas para a segurança, principalmente do povo do interior. Porém, o que acontece aqui na cidade? Como eu falei anteriormente, não existe modelo econômico.
existe uma desigualdade social muito grande. Os quarienses não têm vez. Existe apenas meia dúzia de empresas, meia dúzia de famílias que governam o Quari. Famílias essas estrangeiras. Os quarienses não são governados por quarienses. Essa falta de dinheiro na cidade naturalmente reflete na criminalidade. Muitas pessoas que não têm oportunidade de conseguir o seu dinheiro de forma legal, de conseguir sua subsistência, o pão de cada dia para suas casas, elas são captadas pela criminalidade, captadas pelo tráfico de drogas. Isso é comum. Então, muita gente, para sobreviver, elas são captadas e optam pela vida do crime, criando um ambiente de insegurança pública e instabilidade política na cidade. Muito bem, e isso é uma realidade em vários locais, em várias classes sociais, em vários municípios também, infelizmente. O tráfico, ele descobriu e explorou alguns percursos na Amazônia que o Estado se omitiu em muitos momentos. E aí acaba que o Solimões e o Rio Negro também viraram alvo dessa atuação, né, de grupos criminosos, de grupos que estão fora aí do contexto da legalidade, que exploram as riquezas da Amazônia também. Eu queria que você colocasse qual seria, na sua opinião, a participação de um prefeito na busca de soluções, o que já deveria ter sido feito para que essa situação não tivesse nesse ponto agora e o que ainda pode ser feito para se reverter. Como eu falei, uma coisa se encontra ligada à outra. A principal equação para isso se solucionar se diz respeito a oportunidades. Luciano, oportunidade para o povo quariense. Nós precisamos fazer com que o dinheiro de Quari fique em Quari, circule no comércio, circule nas classes mais pobres da nossa cidade, nas zonas periféricas. Precisamos de um prefeito que realmente trabalhe de forma a levar soluções para o povo quariense. Não adianta a gente só pensar em levar sanção, levar proibição, não faça isso, não faça aquilo, mas nós temos que levar a opção para o nosso povo quariense. Qual será essa opção? Fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade, fazer um ambiente fiscal favorável para as grandes empresas mandarem filiais aqui para Quari, onde elas vão poder gerar emprego e renda, fazer com que a agricultura familiar volte a funcionar, onde a própria prefeitura compre essas verduras, esses legumes e possam ser fornecidos nas UBS dos bairros, no hospital, nas zonas periféricas, até mesmo na zona rural, em algumas comunidades mais distantes da sede de Quari. Então, eu acredito que é uma situação de políticas públicas que estão correlacionadas e que uma reflete na outra. Então, para a gente tratar de segurança, nós temos que tratar de economia, de oportunidade, fazer com que o jovem, a criança, seja capacitado, olhar para o futuro, montar oficinas de capacitação de robótica, programação, ensinar os nossos jovens a operar em criptomoeda, em bolsa de valores, em fundo de investimento, coisa que eu faço também. Eu sei que é plenamente possível hoje um jovem, um adolescente que está tendendo a ir para a criminalidade, seguir outros caminhos, se esse jovem tiver a oportunidade de ser capacitado, ser educado e com isso conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Muito bem. Arben, o que fica na cidade, além dos royalties, a respeito da exploração do gás em Urucu? A energia elétrica de vocês ainda é da termoelétrica, é a diesel ou já tem um outro contexto? Não, a situação da energia aqui em Quari ainda continua, em grande parte, sobre geradores a diesel, né? Existe também ainda uma parte que é feita na usina, que fica na estrada do aeroporto, mas até então a grande maioria é feito por geradores a diesel. Não tem mais nenhuma novidade disso. Os moradores, então, aqui de Quari não ganham nenhum tipo de benefício. Por exemplo, algo que está no meu plano de governo é trazer o benefício do gás natural, do GLP, justamente para os moradores, o gás de cozinha, para que ele se torne sem os impostos, chegue no consumidor final de Quari,
sem os impostos, ou seja, um favorecimento de onde sai o gás, de onde é extraído. Se é do povo quarense, se o gás é do povo quarense, então o povo quarense tem que ter algum benefício. A energia elétrica também da mesma forma. O morador de Quari, a partir de 2025, ele vai pagar uma energia mais barata, um gás de cozinha mais barato. Isso é um comprometimento meu. Quanto que é o gás de cozinha em Quari? Olha, tem a carga menor, tem a carga maior. A carga menor está R$ 85, a maior está R$ 155. Inacreditável, muito alto mesmo, uma cidade que é símbolo da questão da exploração do gás natural. Agora, Arben, eu queria te ouvir também sobre quais são as alternativas de Quari em relação à cultura, em relação à educação, no seu diagnóstico, nas suas propostas como candidato. Eu vou começar pela cultura, porque aqui a cultura de Quari, ela foi basicamente esquecida. Nós precisamos resgatar os festivais, o folclore daqui de Quari, precisamos resgatar a nossa ciranda, que está sem apoio, precisamos resgatar a festa da banana do gás natural, essa festa, inclusive, que em décadas passadas, no ano de 1988 a 1900, Quari chegou a levar para Manaus quase 2 milhões de ferrões. Hoje, a produção da banana aqui, ela se encontra muito inferior a isso, praticamente insignificante há décadas passadas. Então, nossa pergunta, a cidade que era conhecida como a cidade da banana, e logo depois ficou a cidade da banana e do gás natural, hoje não é conhecida mais por nenhum tipo de produção da agrícola, no caso. Então, em algum ponto nesse caminho, nós nos perdemos e deixamos de ser produtores fortes que antigamente nós éramos. Precisamos resgatar essa cultura, resgatar a nossa agricultura e fortalecer o povo quariense ainda mais. Mas, em resumo, aqui em Quari não tem nenhum tipo de incentivo em prol da cultura. O meu plano de governo, ele é proposto para resgatarmos a nossa cultura, dos folclores, da ciranda, dos festivais, dos arraiais, e fazer com que as festas no interior também retornem, em comemoração aos seus padroeiros, em comemoração às fundações das suas comunidades, e em comemoração à própria fundação de Quari, que foi feita há 150 anos atrás. Quari hoje, com o conhecido nome de Quari, o significado é Rio de Ouro, tem 92 anos, mas a sua fundação já foi feita há 150 anos, na antiga praia aqui, que nós chamamos de Praia da Freguesia. Então, o Quari tem uma história muito bonita, um legado muito bonito, inclusive na área da saúde, onde na época foi criado os postos de saúde, com o enfermeiro Francisco, que teve aqui um grande legado, tratando as pessoas aqui com ervas medicinais. Então, o Quari, ele é rico em cultura, ele é rico em história, e o que eu pretendo é resgatar tudo isso e fazer de Quari também ser conhecida como uma cidade que valoriza o povo, tanto do interior como o povo da cidade. E nós também vamos criar um auxílio cultura, porque além de estar previsto na nossa Constituição Federal, que todo cidadão tem o seu direito de cultura, usando o princípio da simetria, vamos trazer isso para a nossa lei orgânica municipal e vamos conseguir dar também esse auxílio para as pessoas que não conseguem ter como o privilégio de viajar para ver um festejo, ou até mesmo ir para um arraial, ou pagar uma entrada em um festival de ciranda aqui na cidade. Nós vamos nos comprometer também a dar esse auxílio para essas pessoas de classe mais baixa. Pelo que eu estou compreendendo na sua proposta, que Quari enxergue a sua verdadeira personalidade, que sua marca vai além, muito além, a sua história da família Pinheiro e da exploração de gás natural. É isso que você está nos dizendo, em resumo? Com certeza. Antes da exploração do gás natural, aqui Quari vivia outros tempos, minha amiga. Vivia um tempo de felicidade, vivemos tempo onde não existia assalto, no máximo tinha um furto, no outro dia você já sabia quem era só um furto de roupas, e você já ia lá e a pegava de volta. Eu lembro disso porque eu era criança, eu sei que isso acontecia. E depois da exploração do gás
e do petróleo aqui na nossa cidade, muita coisa mudou, né? Com dinheiro veio, na verdade, a miséria para o povo guarense. Nós somos conhecidos como uma cidade rica, mas onde o povo é miserável, infelizmente. A agricultura é forte em Quari? Olha, aqui nós temos grandes produtores de melancia, de goiaba, temos alguns produtores aí de banana, mas em suma, significantemente, assim como a gente tinha décadas passadas sobre a banana, precisamos trabalhar muito para que sejamos conhecidos como um povo que tem agricultura forte, mas para isso precisa de um incentivo municipal. Né? Queria que a gente voltasse à questão da educação. A gente falou da cultura e não falamos da educação. Qual é o seu diagnóstico? E também tem uma questão que é da emergência climática, é da questão ambiental, da seca severa, que também atinge Quari, mas ela acaba tendo repercussão em várias outras áreas, inclusive na possibilidade, nos riscos de suspensão de aulas. O que os estudantes de Quari estão somando há algum tempo em relação às sazonalidades da cheia, da seca e também da pandemia? Tá bom, eu vou começar pelo interior. Hoje existe 205 comunidades e nem todas elas existe escola. Basicamente, falta escola para 40% das comunidades em Quari. Então, os alunos já têm que se locomover a grandes distâncias até o seu local de estudo. Essas escolas estão basicamente podres, apodrecendo, ou seja, falta telhado, falta assoalho. Então, a estrutura das escolas elas estão precisando urgentemente de manutenção e muitas delas precisam ser demolidas e reconstruídas. Essa forma estrutural que a educação do interior passa não é o único problema. Existe também o multisseriado. O multisseriado é justamente aquele onde fica 4 ou 5 séries na mesma sala de aula para um professor só. E o quadro é dividido em 4 ou 5. E um professor só tenta ensinar 5 séries diferentes, ou seja, crianças de 8 a 12 anos reunidas no mesmo ambiente escolar, o que eu vejo como um absurdo, uma ilegalidade que precisa ser corrigida, porque sabemos que as crianças têm etapas a concluir, etapas educacionais, psicológicas, sociais, e com isso a gente causa um embaralho na cabeça dessa criança que está em formação. É um prejuízo que nós vamos ter que realmente saber como contornar. Mas não é só isso. A defasagem escolar, ela existe tanto na zona urbana de Quari, quanto na zona rural. E pega um outro aspecto, que é sobre a valorização do professor. Hoje, o professor de Quari, ele não ganha o teto salarial que é definido por lei, o teto salarial nacional. E muitas das vezes ele paga para trabalhar. Então, ele pega a sua catraia daqui, vai para o interior. Lá no interior não tem casa do professor, inclusive está no meu plano de governo de criar a casa do professor, e ele fica nos fundos da escola. Essa mesma escola que não tem telhado, que o assoalho está podre, que falta tábua, ele fica nos fundos, faz sua alimentação ali no fogão de uma boca, coloca sua rede, coloca seu mosquiteiro e se vira lá por 15 dias. O período letivo da zona rural de aula começou esse ano em junho. E basicamente começa às 8 horas da manhã, termina às 9 horas da manhã, 1 hora de aula apenas nesse tipo de multisseriado. Em junho é muito tarde, hein, Arben? Em junho? Exatamente. Que atraso. Por que isso? E o que acontece? Porque o prefeito de Quari, aqui da gestão municipal, ele faz todo tipo de artimanha para poupar dinheiro para pagar os catraeiros, as merendeiras, os professores. Então, quanto mais atrasar o período letivo, mais eles conseguem desviar o dinheiro público. São só manobras para você conseguir desviar o dinheiro público. Basicamente, resumindo, é isso. Então, o professor não é valorizado, o professor ele finge que ensina, o aluno finge que aprende e o município vai criando um problema atrás do outro, principalmente no que diz respeito à educação. Na zona urbana, não é muito diferente da zona rural. Existem escolas, por exemplo, tem a escola do Salbinha,
que não tem ventilador, não tem ar-condicionado. A merenda, quando tem, é só a bolacha, água e sal, suco de caju, ou cuscuz de forma repetida. Somente isso. Não tem nenhum tipo de proteína para as nossas crianças. Não seguem as diretrizes do Ministério da Educação. Então, minha amiga, aqui em Coari é um problema atrás do outro, do início ao fim e em todas as áreas. Coari está abandonada, precisa ser reconstruída. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta no que diz respeito à educação. Sim, respondeu. A gente sabe também que Coari uma dos municípios que conta com ensino superior, com unidades e cursos da UEA e da UFAM, mas tem aí também um alto índice de desemprego, de falta de oportunidades para as pessoas. Como você colocou, a informação que a gente tem aqui, a prefeitura, né, os cargos na prefeitura, eles acabam ajudando a essa possibilidade de emprego para as pessoas, mas também cria uma conexão e uma consequência eleitoral. E há também as obras. Me parece que uma das marcas da família Pinheiro são as obras, que acaba sendo um atrativo de geração de trabalho para as pessoas também, portanto, de emprego e de renda. Como é que você vê essa dinâmica e qual a sua proposta para a criação de emprego, de renda no município de Coari? Obras inacabadas. Por exemplo, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal e de um convênio federal que eles tiveram para fazer uma extensão da maternidade do Hospital de Coari, do lado que estava paralisado. Eles foram obrigados a recomeçar novamente. Eu entrei com uma denúncia também no Tribunal de Contas do Estado, onde a prefeitura foi multada e foi obrigada a corrigir os erros e defeitos que faziam nas licitações, inclusive no site da transparência. Então, eles foram obrigados a trabalhar de forma correta, além de muitas outras denúncias que eu estive de frente para tentar ajudar um pouco mais ainda a minha população. Sobre a criação de creches e escolas de tempo integrais, que é um sonho que a população vive, existem muitas aí que estão abandonadas. Inclusive, hoje eu vou fazer um vídeo sobre todas essas creches que estão abandonadas, onde eles começaram e não concluíram, justamente porque contratam empresas de fora apenas para conseguir lavar o dinheiro da cidade, através de obras públicas, obras que carecem do dinheiro do bolso dos coarienses. A falta de oportunidade é o que eles pregam sempre. Eles concentram todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o emprego em volta da prefeitura. Inclusive, existem muitos empresários aqui em Coari, que eu chamo de capitães do mato. Antigamente, os capitães do mato, não sei se você recorda, eram conhecidos pelos próprios escravos. Eram escravos que eram denominados capitães do mato pelos seus senhorios, e eles eram responsáveis por caçar outros escravos e por manter eles em cativeiros. Então aqui existem os capitães do mato, que são os próprios empresários, que são laranjas da família Pinheiro e trabalham contra a própria população. Então eles mantêm todo esse monopólio em volta da prefeitura. Quem está com eles está, quem não está passa fome. Basicamente se resume a isso. Eles não querem trazer empresas filiais aqui para cá, para Coari, não querem gerar outros modelos econômicos no que diz respeito ao setor privado, para com que isso controlar a população através do poderio público. Certo. Olha, eu quero saber se você tem mais alguma questão nessa composição de propostas de diagnóstico de Coari, para a gente passar para o nosso terceiro bloco da entrevista. Mas se você tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, faça. Está sendo muito importante ouvir todos vocês do interior para compreender a realidade, a partir da perspectiva dos políticos do interior, sobre os municípios no Amazonas. A realidade, eu acredito que a capital, Manaus, o estado do Amazonas, conhece Coari por uma cidade rica, uma cidade onde o povo não tem nenhum tipo de necessidade, onde todos andamos felizes, mas a realidade é bem diferente. Aqui, nossas crianças morrem por falta de antibiótico, na farmácia popular não tem nenhum tipo de remédio, é somente fachada. Os nossos hospitais não tem como fazer nenhum tipo de exame, nem um simples eletrocardiograma nós conseguimos fazer. Nós não temos um centro de especialidade, nós não temos tratamento home care, nós não temos hospital da criança, nós não temos hospital da mulher. Nossa saúde aqui é inexistente. Eu não estou colocando culpa nos profissionais de saúde que muitas vezes tiram dinheiro do bolso para conseguir fazer alguma coisa. Até a luva
que eles usam, que é descartável, muitas vezes são usadas por 2, 3 enfermeiros, técnicos diferentes. Então, falta muita coisa, falta insumos, e o que a gente pretende com isso é levar a realidade para todo mundo. Aqui em Quari, todos estão passando algum tipo de dificuldade. A população pede um socorro. E eu vejo também que o governo do estado deveria estar de frente sobre isso, olhar com mais carinho para a população quariense, e eu tenho certeza que ele já fez um trabalho onde ele melhorou, sim, a vida dos quarienses em alguns aspectos, mas a partir do momento que ele toma um posicionamento político de não apoiar a oposição, ele está dizendo mesmo que o povo quariense está à mercê do governo do estado, onde se encontra de braços cruzados para essa política que tira vidas aqui em Quari. Infelizmente, a estrutura que há em Manaus vem de uma ilusão que engana muito a população do interior quando ela vem também aqui atrás de socorro, atrás de saúde, mas acaba encontrando os piores tratamentos, porque a população de Manaus também passa por tudo isso que você acabou de citar. Há um abandono muito grande nessa área da saúde também aqui. E é uma realidade, infelizmente, do estado do Amazonas pós-pandemia. Bom, Arben, a gente vai falar agora no terceiro bloco sobre a questão partidária. Você está disputando a eleição por um partido que é considerado um partido menor, né, na sua robustez nacional, pela quantidade de deputados federais e tudo mais, mas para a realidade de Quari, você conseguiu reunir no seu palanque toda a oposição, quase toda a oposição, ao que me parece. O Robson Tiradentes, que foi um opositor da família Pinheiro nas eleições passadas, decidiu apoiá-lo nessa disputa, mas, pelo que eu vejo, outros ex-prefeitos, pessoas que foram adversárias no passado de Adair Pinheiro, estão apoiando o seu nome agora. Há grupos políticos, inclusive, que estão nesse entorno de fora de Quari, mas que também lhe apoiam. Só faltou o PT aí na sua coligação, mas que lançou o seu próprio candidato, a sua própria candidata. Eu queria saber como é que você avalia esse momento da oposição se unir para enfrentar o Grupo Pinheiro. Vou tentar fazer aqui um breve resumo. O que acontece? Eu já vinha trabalhando com o propósito de ter uma mudança em Quari, mas não propriamente de eu ser o candidato a prefeito. Então, eu comecei há alguns anos a trilhar esse caminho, né, sem a ajuda de ninguém, basicamente. De ninguém não, né? Com a ajuda de Deus, da população quariense. E todo esse meu trabalho de ajudar a população, eu fiz uma ponte aqui também em Quari, em 17 horas de trabalho, uma ponte onde uma pessoa já tinha perdido a vida porque caiu, bateu a cabeça, um senhor de idade. E eu comecei essa ponte no sábado, terminei no domingo, e onde teve até a intervenção da Bazarpão, da polícia, da Guarda Municipal, o promotor veio nessa obra, o juiz veio, os secretários vieram tentar impedir, prender a madeira que eu tinha tirado, porém estava tudo legalizado, não conseguiram, a obra seguiu, nós conseguimos concluir. Em 17 horas fizemos uma ponte onde ligava o bairro do Urubu a Espírito Santo. Feito isso, não tinha intenção ainda de concorrer à prefeitura, segui fazendo bem com a população quariense, com denúncias, ajudando a população, e no momento certo surgiu essa oportunidade de lançar meu nome para ser prefeito de Quari. Eu conversei com um deputado que eu admiro muito, que é o deputado Rosenha, que é do PMB, há um tempo atrás, onde ele disse que o partido estaria à disposição dele. E justamente esse partido que hoje ocupou a eleição aqui em Quari. Tivemos uma conversa com a oposição, então o candidato Raione Cabral, pelo Mobiliza 33, viu que era a oportunidade de Quari se libertar de todo esse descaso que vivemos hoje, e decidiu também me apoiar. Um companheiro que está somando muito, um amigo, conterrâneo, quariense, que sempre foi oposição. Temos também Arnaldo Mitoso, ex-prefeito de Quari, Clemente Fernandes, temos Alfredo Reis, que é meu pai, temos aí o Mil, temos o Neto, temos o Adeva, temos toda a oposição, como você disse, unida. A situação do PT, o candidato do PT, que é José Lopes, que também é uma que foi.
também é uma voltar, minha vamos amiga. voltar a partir do momento que você fala o PT, que aí deu uma falhada, tá bom? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Só começa a Tá. partir de quando você está falando do PT, que aí a gente dá o corte aqui depois. O PT, onde tem o candidato da Josi Lopes, é também uma conhecida minha, é uma mulher que foi criada aqui, também faz parte da oposição, mas segue ainda a sua candidatura, sendo candidata do PT, onde está fazendo o seu trabalho. Mas, fora isso, a oposição se encontra unida e querendo mudança. Sobre o Robson Tiradentes nunca me enganou. Robson Tiradentes sempre visou o dinheiro. Robson Tiradentes traiu a oposição. Robson Tiradentes nunca pensou nos quarenses ou em Quari. Essa é a verdade eu não queria falar na cara dele, mas estou tendo a oportunidade de falar aqui através dessa entrevista. Ele sempre visou o dinheiro e agora acredito que ele conseguiu, né? Apoiando alguém que usurpa os cidadãos quarenses, apoiando alguém que não é cristão, apoiando alguém que sempre vê o povo quarense com apenas números, e o desfecho que nós temos hoje é esse. Quem pensa por Quari está unido em uma oposição com o propósito realmente de trilhar um caminho diferente e tirar Quari desse fundo do poço que se encontra hoje. Os desafios são muito grandes, mas eu acredito que com cabeças pensantes que tenham ao meu lado uma gestão realmente prova, que não se corrompa, cortando aí as outras prefeituras que Quari mantém na sua folha de pagamento, cortando os contratos de pessoas que não trabalham, contratos de fora do município, cortando as licitações milionárias de maquinários pesados, de carros fantasmas, de motocicletas inexistentes, de aluguéis onde a prefeitura paga e nunca é usado, cortando todo esse tipo de gasto, minha amiga. Eu acredito, eu tenho certeza que nós faremos um excelente governo em prol do povo quarense. Olha, tem algumas pessoas que analisam o contexto da eleição de Quari e falam a respeito de uma curva já de caída em relação à família de Pinheiro, muito embora eles tenham ali a maior chance em relação aos percentuais, às pesquisas que foram divulgadas até esse momento. Mas é claro que você pode discordar, né, dessas informações assim que a gente passar a palavra para você, Arben. Mas, enfim, nesse contexto, eles entendem que, pelo percurso que fizeram até aqui, eles não tinham outro nome senão Adair Pinheiro para manter essa máquina e essa prefeitura no mesmo grupo, na família. E aí, sem esse outro nome, o Adair Pinheiro lança um filho que ninguém conhecia, um filho mais jovem, com uma forma de ter um novo produto político para colocar aí como alternativa para os eleitores de Quari. Você acha que esse é um contexto também que a oposição está vendo, está enxergando como uma forma de que essa vitória tem que ser caçada, né? Essa derrubada de um grupo que está há tanto tempo, há 20 anos no poder, ele é estratégico a eleição de 2024? Queria entender como é que vocês enxergam esse contexto. Com certeza, como você bem falou, nas últimas eleições foi percebido que o grande eleitoral não votava nele, inclusive na de deputado estadual, quase mais de 20 mil votos não foram deles, foram para candidatos diversos. Então isso já mostrou que o eleitorado dele vem diminuindo, mesmo com toda a máquina, vamos dizer, do município, do estado a favor deles, eles têm um decréscimo ano após ano devido à grande rejeição. E isso valida todos os meus argumentos aqui. Essa rejeição é crescente porque quanto mais eles têm mais tempo e espaço no poder, maior é a rejeição, porque é maior os maltratos que eles fazem com a população quarense. Isso é refletido através das votações, mesmo comprando muito voto, mesmo mantendo muita gente no cabresto, mesmo fazendo todo tipo de coação e humilhação, mesmo assim eles não conseguem diminuir essa linha decrescente de votação que eles estão aí verificando. E com isso, eles viram que se não fosse o candidato da família Pinheiro, eles não teriam a mínima chance de ganhar. Mas mesmo assim,
a oposição unida, o povo unido. Eu acredito que esse é o momento, nós vamos surpreender muita gente. Note isso que eu estou falando, minha amiga. Muita gente não acredita nos quarenses, muita gente não acredita no povo quarense, muita gente não acredita em mim. Eu quero dizer que ninguém está por trás de mim me financiando. Nós estamos fazendo esforços em comum para bancar nossa própria campanha, para conseguir trabalhar e com certeza nós vamos conseguir a vitória em alguém que está com a máquina do município, a máquina do estado, gastando milhões e milhões do povo quarense. Mesmo assim, você vai ficar surpreendido no dia 6 de outubro, assim como acredito que o estado todo, com a nossa vitória. As pesquisas que nós fazemos aqui, em grupo, e legais, até mesmo as pessoas que fazem enquetes em grupos e outras pesquisas aqui locais, nós sempre saímos em primeiro lugar. Agora, o que ele vende aí? Ele tem empresas que ele paga, que ele financia, que pregam números errados. E aí vende isso lá fora, engana os políticos, que a maioria deles estão apoiando ele, né, através desses dados falsos. E existe também o receio, né, de grande parte desses políticos que não vivem a realidade aqui, de eles ganharem outra vez. Então, eles praticamente apostam neles e deixaram o grupo da oposição aqui em Coari basicamente sozinho. Mas temos ainda alguns amigos aí que acreditam na gente, o Alfredo Nascimento, Paulo Derney, Sidney Leite, Rosenha, Carlinhos Bessa, Felipe Souza, algumas pessoas aí que nos ajudaram numa proposição partidária e que estão acreditando na mudança. Acredito que com essa ajuda política, muitas vezes aí até em forma de conselho, que nos ajudou muito, a gente vai sim alcançar a vitória e vai surpreender o estado inteiro. E com toda essa sua vivência em Coari, todo esse período que você tem contato com a política e também a experiência dessa disputa eleitoral de 2024, o que faz você temer, né, os dias, o futuro, até a rotina na cidade? Aqui, o que faz eu ter Algo nessa sua experiência lhe causa medo em relação a você, em relação a quem te cerca, em relação à própria condição da população? Nós sabemos aqui que o estado todo sabe que eles têm braços, né, em todo tipo de coisa ruim. Corrupção, pirataria, tráfico de drogas, eles têm contatos com policiais corruptos, eles têm contatos com pessoas que realmente podem fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Mas eu sou uma pessoa sincera, direta, não tenho medo assim de muita coisa, minha vida está em risco, a vida da minha família também, a minha privacidade também eu não tenho. Eles são perseguidores, eles colocam gente para me seguir, gente para seguir minha equipe, eles podem armar alguma prisão para mim, eles podem colocar droga no meu carro a qualquer momento, fazer uma batida aqui no meu comitê e forjar qualquer tipo de crime. Eles são capazes disso, inclusive estou aproveitando a oportunidade aqui para dizer que se algo acontecer comigo, com a minha equipe, de prisão, de escândalo, pode ter certeza, foi forjado e foi articulado pela família Pinheiro. Olha, a gente caminha aqui para o final da entrevista com Arben, candidato a prefeito em Coari. Eu agradeço muito, Arben Avelar, pela entrevista. Deixo espaço aqui para suas considerações finais e desejo uma boa campanha. E dos próximos dias, está chegando perto já da votação, são 2 semanas, e uma boa votação também para todo mundo que acompanha a gente, essa entrevista em Coari. Obrigado, minha amiga. Minhas considerações finais para o povo coarense, para as pessoas que vivem também fora de Coari, para você coarense, eu quero deixar um recado. O censo do IBGE de 2010 mostrou que mais de 7 mil pessoas foram embora da nossa cidade. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo de Manaus, de Codajá, de Tefé, que quer novamente vir morar em Coari, porém perdeu a esperança e foi buscar oportunidades em outros locais, em outras comarcas. Em 2022, o censo do IBGE mostrou que, em vez da nossa população crescer, ela diminuiu. Mais de 7 mil pessoas foram embora da nossa cidade. Coari hoje tem um pouco mais de 70 mil habitantes, mas justamente os nossos coarenses estão fugindo daqui por falta de oportunidade, por falta de segurança, por falta de saúde, por falta realmente de um modelo econômico, uma gestão pública que pense nos coarenses, que tem um projeto de governo e não um projeto de poder, como se instalou aqui
na nossa cidade há mais de 20 anos. Eu sou o Argo Avelar, me coloquei à disposição, peço uma chance, uma oportunidade, essa chance, essa oportunidade que você também quer, que também você correu atrás, que o seu filho também deseja, que a sua filha deseja, que todos nós queremos demonstrar trabalho, fazer um legado. E o legado que eu desejo fazer para Coari é justamente de resgatar a nossa saúde, de criar um hospital da criança, criar um hospital da mulher, fazer que cada UBS tenha um médico ginecologista, atendimento pediátrico para as nossas crianças, que vocês consigam fazer todos os exames médicos na rede pública, que nós tenhamos uma farmácia popular que realmente abasteça a nossa população com os remédios básicos, antibiótico, anti-inflamatório, soro e outros. Nós precisamos de alguém que pense também na oportunidade para o jovem, na capacitação, na educação. Precisamos acabar com o multisseriado no interior, que tanto flagela intelectualmente as nossas crianças. Nós iremos nos orgulhar do governo do 35, a partir de 2025, iremos trabalhar a segurança como um todo. Nós iremos reestruturar o que se entende sobre segurança pública. Tornaremos ela 100% eficaz, tanto a preventiva quanto a repressiva. Precisamos resgatar a nossa cultura, precisamos nos unir a cada dia mais, construir um futuro melhor, construir um futuro dos coarienses. Eu estou à disposição para fazer isso, eu quero fazer isso, hoje esse é meu sonho. Oi, Arben, você pode voltar da parte hoje é meu sonho, foi quando falou. Hoje o meu sonho é ser o melhor prefeito que Coari já teve. Peço sua ajuda para que esse sonho seja realizado. Eu já escolhi a população de Coari, espero que vocês me escolham. O meu nome está à disposição. Não se esqueçam, é o 35 para mudar tudo, 35 para renovar, para oxigenar, para trazer para o futuro para Coari. Hoje nós vivemos no passado, é quase 100 anos de atraso na nossa cidade. Eu pretendo trazer Coari para o presente, olhar para o futuro e juntos construirmos esse futuro para que as nossas crianças sejam bem cuidadas, para que nossos idosos sejam respeitados, para que as nossas mulheres tenham um atendimento que realmente elas precisam, necessitam, um tratamento financeiro, um tratamento de saúde, um tratamento que dê oportunidade e inclusão social para a maioria das pessoas em Coari. Eu prometo uma coisa, eu posso não acabar com a miséria em Coari, mas eu vou acabar com a pobreza em Coari. O que eu pretendo levar para os coarienses é a prosperidade, fazer com que o dinheiro retorne para os bolsos dos coarienses e fazer justiça pela nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa foi mais uma edição do Exclusivo Especial Eleições 2024, dessa vez com o município de Coari. Obrigado.